Pare de ser morno na presença de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. A mornidão espiritual é uma condição perigosa e muitas vezes sutil. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus fala à igreja de Laodiceia dizendo: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Esta passagem ilustra o quanto a mornidão desagrada a Deus, revelando que Ele prefere que sejamos completamente frios ou fervorosos na fé, mas nunca indiferentes ou apáticos. Ser morno espiritualmente significa viver uma fé sem paixão, onde os princípios e valores cristãos não moldam profundamente a vida diária. É quando a adoração se torna rotineira, as orações mecânicas e a obediência parcial. A pessoa morna muitas vezes acredita estar no caminho certo por estar envolvida em práticas religiosas, mas no íntimo, seu coração está distante de Deus. Não há fome ou sede por mais de sua presença, apenas uma aceitação superficial de quem Ele é e do que Ele requer. A mornidão pode se manifestar de várias maneiras: falta de interesse em ler a palavra, orar ou participar da comunhão com os irmãos na fé, a tendência de racionalizar o pecado, minimizando sua gravidade, ou o desejo de agradar ao mundo mais do que a Deus. Este estado pode ser comparado à água morna, que não é refrescante como a água fria, nem revigorante como a água quente. Ela é inerte, sem propósito claro, e espiritualmente representa um risco, pois a pessoa morna muitas vezes não percebe sua real necessidade de mudança. Esse estado é perigoso, porque cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa morna pode acreditar que está bem espiritualmente por comparecer aos cultos ou por ter uma moral aceitável, mas seu relacionamento com Deus é superficial. Jesus Cristo nos chama para uma vida vibrante, cheia de zelo e fervor, onde Ele ocupa o centro de tudo. O morno, por outro lado, mantém Cristo à margem de sua vida, permitindo que Ele entre apenas em áreas que são confortáveis ou convenientes. Se olharmos para a igreja de Laodiceia, podemos ver que eles tinham riquezas materiais e achavam que isso os tornava independentes, mas espiritualmente estavam pobres, cegos e nus. A mornidão espiritual também pode surgir quando nos acomodamos em nossa zona de conforto, permitindo que as distrações e os prazeres do mundo abafem o ardor pelo Senhor. Por isso, ser morno espiritualmente é perigoso não só porque afasta o crente da intimidade com Deus, mas também porque traz consequências sérias para a sua vida espiritual. Ao deixar de ser quente e fervoroso, a pessoa abre espaço para a indiferença e o distanciamento gradual, deixando o coração vulnerável à frieza espiritual. Diante disso, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como está o nosso relacionamento com Deus? Será que estamos vivendo uma fé vibrante ou nos acomodamos em uma rotina religiosa que apenas preenche o espaço? A mornidão espiritual não é algo para ser ignorado, mas para ser combatido com sinceridade e urgência, pois Deus deseja que vivamos plenamente para Ele, com corações ardentes e dedicados. As consequências de viver uma vida espiritual morna são devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. Uma das primeiras e mais graves repercussões é o afastamento progressivo de Deus. Quando uma pessoa se mantém em um estado de mornidão, ela gradualmente se distancia da presença divina, permitindo que a fé se enfraqueça e que as coisas do mundo assumam um papel dominante. Esse distanciamento ocorre de forma quase imperceptível, com pequenas concessões ao pecado e à conformidade com o mundo. Em vez de buscar uma vida plena em Cristo, a pessoa morna se contenta com uma existência espiritual rasa e sem poder. A Bíblia nos adverte que uma vida espiritual morna pode nos deixar cegos para a nossa real condição. Em Apocalipse 3:17, Jesus diz à igreja de Laodiceia: "Dizes, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheces, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu." A ilusão da autossuficiência e a falta de dependência de Deus são consequências naturais de uma fé morna. Quando achamos que podemos caminhar sozinhos, nossa visão espiritual fica obscurecida e deixamos de perceber nossa real necessidade de transformação e arrependimento.
Outra consequência da mornidão espiritual é a esterilidade. Jesus nos chama a dar frutos, frutos que permaneçam, João 15,16. No entanto, uma vida morna é incapaz de produzir frutos espirituais genuínos. A ausência de fervor impede o crente de impactar aqueles ao seu redor com o amor e a verdade de Cristo. Suas palavras e ações se tornam vazias, sem poder, pois o Espírito Santo, que é a fonte de toda a nossa eficácia espiritual, é negligenciado. A pessoa morna pode estar fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, e isso afeta sua capacidade de ser uma luz no mundo. A mornidão espiritual também abre portas para que o inimigo tenha espaço em nossas vidas. Quando estamos mornos, nos tornamos vulneráveis às tentações, aos ataques espirituais e à apatia. O apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5,8 para sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Um cristão morno não está em alerta, e isso facilita o ataque das forças espirituais que tentam desviá-lo do caminho de Deus. Além disso, uma fé morna tem um impacto negativo no corpo de Cristo. Quando um membro da igreja está espiritualmente morno, ele afeta a dinâmica espiritual da comunidade à sua volta. A igreja é comparada a um corpo, e quando um membro não está funcionando como deveria, todo o corpo sofre. 1 Coríntios 12:26. A falta de comprometimento, de zelo e de paixão enfraquece a unidade e o testemunho da igreja, tornando-a menos eficaz em sua missão de alcançar os perdidos e edificar os salvos. Talvez a consequência mais séria de uma vida morna seja o julgamento de Deus. Como vimos em Apocalipse 3,16, Jesus expressa seu desagrado ao ponto de vomitar os mornos de sua boca. Isso é uma imagem forte que revela o quanto Deus rejeita a indiferença espiritual. Ele nos chamou para sermos quentes, fervorosos no espírito, Romanos 12:11. E viver de outra maneira é uma traição ao chamado que recebemos como discípulos de Cristo. Por fim, a mornidão espiritual coloca em risco nossa própria salvação. Embora a segurança eterna seja uma promessa para aqueles que estão em Cristo, o abandono progressivo da fé pode levar à apostasia, o endurecimento completo do coração contra Deus. Hebreus 3:12-13 nos exorta a cuidarmos para que nenhum de nós tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo, mas ao contrário, que nos encorajemos diariamente, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Viver morno espiritualmente não é apenas uma falha ou uma fraqueza temporária. É uma condição perigosa que ameaça o nosso relacionamento com Deus, a nossa eficácia no mundo e, em última instância, a nossa eternidade. O chamado de Cristo é claro. Devemos abandonar toda mornidão e buscar uma vida cheia de zelo e paixão por Ele. Deus nunca quis que seu povo vivesse em um estado de apatia espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos um chamado constante para uma vida de fervor, zelo e paixão por sua presença. Em Romanos 12:11, o apóstolo Paulo nos exorta: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui Paulo nos lembra que o fervor espiritual não é apenas desejável, mas é parte integrante de um serviço sincero e eficaz a Deus. Mas o que significa, de fato, viver uma vida fervorosa na presença de Deus? Significa ter um coração ardente que busca o Senhor incessantemente, um desejo profundo de conhecê-lo e agradá-lo em todas as áreas da vida. Este chamado à fervorosidade está enraizado no caráter de Deus. Ele é um Deus apaixonado, que ama de forma intensa e deseja que seu povo corresponda a esse amor com a mesma intensidade. O fervor espiritual começa com um coração totalmente dedicado a Deus. Em Deuteronômio 6:5 lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Este versículo captura a essência de uma vida fervorosa. Amar a Deus sem reservas, com todo o nosso ser. Um coração dividido não pode experimentar o pleno poder e presença de Deus. Por isso ele nos chama a sermos inteiros, a nos entregarmos completamente, sem espaços para distrações ou compromissos com o mundo. Uma vida fervorosa também se manifesta no desejo constante de santificação. Em 1 Pedro 1:15-16, somos chamados a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, assim como Deus é santo.
O cristão fervoroso não se conforma com o pecado, mas busca crescer em santidade, sabendo que a pureza de coração nos aproxima de Deus. É essa paixão por viver de maneira agradável ao Senhor que alimenta o fogo do Espírito em nós. Além disso, Deus nos chama a viver uma vida fervorosa, porque entende que isso não é apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício dos outros. Jesus nos deu a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, e cumprir esse chamado exige zelo e dedicação. A fervorosidade nos capacita a ser testemunhas ousadas e eficazes do Evangelho. Quando estamos cheios do Espírito, somos instrumentos poderosos nas mãos de Deus para impactar o mundo ao nosso redor. Essa vida de fervor não é algo que conseguimos manter sozinhos. Deus, em sua graça, nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a viver dessa maneira. Em Atos 1:8, Jesus promete que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e esse poder nos tornaria suas testemunhas. A presença constante do Espírito é o que mantém o nosso fogo aceso. Ele nos dá força quando estamos fracos, nos lembra da palavra de Deus quando estamos esquecidos e nos enche de coragem quando estamos desanimados. Outro aspecto do chamado de Deus para uma vida fervorosa é a comunhão com outros crentes. Hebreus 10, 24, 25 nos encoraja a nos reunirmos, a nos exortar uns aos outros a fim de mantermos o zelo e a perseverança. Uma fé fervorosa não se desenvolve em isolamento. Quando nos unimos com outros que compartilham da mesma paixão por Deus, nosso fervor é renovado e reforçado. A vida cristã é uma caminhada comunitária e precisamos uns dos outros para mantermos o fogo aceso. Deus também nos chama a uma vida fervorosa, porque essa é a condição natural daqueles que conhecem verdadeiramente seu amor. Em Lucas 24, 32, os discípulos no caminho de Emaús, ao terem seus corações aquecidos pelas palavras de Jesus, exclamam: "Não estava ardendo o nosso coração dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho?" Quando experimentamos a realidade de Cristo e ouvimos suas palavras, nossos corações não podem permanecer mornos. A verdadeira revelação de quem Deus é e do que Ele fez por nós nos transforma e nos incendeia com paixão por Ele. No entanto, viver uma vida fervorosa exige disciplina e vigilância. O fogo do Espírito pode ser apagado se não tomarmos cuidado. 1 Tessalonicenses 5:19. Devemos estar atentos para não permitir que o pecado, as distrações do mundo ou a complacência venham sufocar a chama em nossos corações. Deus nos chama a sermos diligentes em mantermos viva essa chama, através da oração, da meditação na palavra e da busca constante pela sua presença. Em suma, o chamado de Deus para uma vida fervorosa é um chamado para viver em plena comunhão com Ele, com um coração inabalável e cheio de zelo. É um convite para experimentar a profundidade do seu amor e para ser um reflexo desse amor em todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos usar poderosamente, mas isso só acontecerá se estivermos dispostos a viver de maneira fervorosa, rejeitando a mornidão e abraçando o fogo do Espírito. Reacender o fogo da presença de Deus é uma necessidade constante na vida cristã. Mesmo aqueles que já experimentaram momentos profundos com Deus podem, em algum momento, sentir que a chama da paixão espiritual começou a se apagar. Porém, a boa notícia é que Deus está sempre disposto a renovar nosso fervor e reavivar o fogo em nossos corações. O processo de reacender essa chama envolve uma busca sincera e deliberada por mais de sua presença, juntamente com ações práticas que nos levam a uma intimidade mais profunda com o Pai. Primeiramente, é essencial reconhecer a condição do nosso coração. Reacender o fogo de Deus em nossa vida começa com a humildade de admitir que a chama está se apagando. O salmista Davi clamou no Salmo 51:10: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Este pedido reflete a necessidade de reconhecer nossa fraqueza e buscar a renovação que só Deus pode trazer. Confessar nossa mornidão e pedir por um coração renovado é o primeiro passo para reacender o fogo espiritual. A oração é, sem dúvida, o caminho mais poderoso para reacender o fogo da presença de Deus. A oração fervorosa, acompanhada de um coração quebrantado, atrai a presença de Deus de maneira especial. Em Tiago 5,16,
lemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando nos colocamos diante de Deus em oração sincera, pedindo por um avivamento pessoal, o Espírito Santo se move em nós, reacendendo a chama que talvez tenha se enfraquecido. Esse tipo de oração não é superficial. Ela deve ser constante, perseverante e cheia de fé. Outro passo fundamental é mergulhar profundamente na Palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos lembra que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Quando estamos distantes das Escrituras, é fácil que nossa paixão espiritual diminua. A Palavra de Deus é um combustível que mantém o fogo aceso em nossos corações. Ela renova nossa mente, nos confronta com a verdade e nos lembra das promessas de Deus. Para reacender o fogo da presença de Deus, precisamos retornar à prática da leitura, meditação e estudo das Escrituras com regularidade e intensidade. Além da oração e da palavra, é essencial nos afastarmos das distrações que apagam o fogo de Deus em nossa vida. Muitas vezes, o que leva à mornidão espiritual é o excesso de tempo investido em coisas que nos afastam de Deus, como o entretenimento vazio, o materialismo ou até mesmo relacionamentos que não nos edificam. Em Hebreus 12:1, somos exortados a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Precisamos identificar essas distrações e fazer escolhas conscientes para nos afastarmos delas. A comunhão com outros cristãos é outro fator essencial para reacender o fogo de Deus. A Bíblia nos encoraja a estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Quando estamos em comunhão com irmãos e irmãs na fé, somos desafiados, encorajados e fortalecidos. O testemunho dos outros pode inspirar-nos e reacender em nós o desejo de buscar mais a Deus. Participar ativamente da comunidade cristã, compartilhando nossas lutas e vitórias, é vital para manter a chama acesa. O serviço ao próximo também é uma maneira poderosa de reacender o fogo da presença de Deus. Quando nos envolvemos em servir os outros, seja na igreja ou na sociedade, estamos refletindo o amor de Cristo e vivendo o Evangelho de maneira prática. Jesus disse em Mateus 5:16, "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Servir ao próximo com um coração disposto nos conecta diretamente ao coração de Deus e reacende em nós a chama do amor divino. Por fim, devemos buscar continuamente o enchimento do Espírito Santo. Em Efésios 5:18, Paulo nos exorta: "Enchei-vos do Espírito." Isso indica um processo contínuo, onde devemos buscar constantemente ser cheios do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, o fogo de Deus queima mais forte em nossos corações, nos capacitando a viver de maneira fervorosa e a cumprir o chamado que Ele nos deu. Reacender o fogo da presença de Deus requer intencionalidade. Não é algo que acontece por acaso ou por mera emoção. É uma resposta consciente à convicção do Espírito Santo de que precisamos de mais de Deus em nossas vidas. A boa notícia é que Deus está sempre disposto a derramar seu fogo sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Como Jesus prometeu em Mateus 7:7, "Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." Quando buscamos sua presença com um coração aberto e desejoso, Deus é fiel para reacender a chama do seu Espírito em nós. Reacender o fogo da presença de Deus é apenas o começo. O mundo, com suas distrações e dificuldades, constantemente tenta apagar o fogo espiritual dentro de nós. Porém, Deus nos chama a perseverar, a viver de maneira constante e fervorosa, não apenas em momentos de entusiasmo, mas diariamente. Para isso, precisamos de disciplina, vigilância e um relacionamento contínuo com Deus. Manter-se firme na fé envolve, antes de tudo, a decisão diária de permanecer em Cristo. Em João 15:4-5, Jesus ensina a importância de estar nele. "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Manter a fé ardente requer essa conexão constante com Cristo.
como um ramo que recebe sua nutrição da videira. Quando permanecemos nele, nossa força espiritual é renovada e o fogo permanece aceso. Outro elemento essencial para se manter firme e ardente na fé é a prática da oração contínua. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,17: Orai sem cessar. A oração não é apenas um momento do nosso dia, mas deve ser o ar que respiramos espiritualmente. Quando mantemos um coração em constante comunicação com Deus, nossa fé se mantém viva e vibrante. A oração não só nos fortalece, mas também nos ajuda a discernir a vontade de Deus, a resistir às tentações e a receber direção e consolo do Espírito Santo. Além disso, é crucial que mantenhamos a disciplina da leitura e meditação na Palavra de Deus. Salmo 1, 2, 3 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim como uma árvore precisa de água constante para crescer, nós precisamos da Palavra de Deus para sustentar nossa fé. A Bíblia não é apenas um guia moral, é a fonte de vida que nos alimenta espiritualmente, mantendo nossa fé firme e nosso espírito ardente. Outro aspecto vital para manter-se firme e ardente na fé é cercar-se de uma comunidade cristã que nos encoraje e desafie. Em Hebreus 10, 25, somos chamados a não abandonarmos a congregação, mas a nos encorajarmos mutuamente. Estar rodeado por outros crentes, compartilhando lutas e vitórias, orando e adorando juntos, nos fortalece em nossa caminhada. A fé não foi projetada para ser vivida em isolamento. Precisamos uns dos outros para mantermos o fogo aceso. Quando estamos em comunidade, podemos ajudar a reacender a chama em quem está fraco e, por outro lado, ser fortalecidos por aqueles que estão cheios do Espírito. Manter uma fé firme e ardente também requer vigilância espiritual. Em 1 Pedro 5,8 somos alertados: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo constantemente busca maneiras de apagar nosso fervor, seja através da tentação, seja por meio das distrações do mundo. Precisamos estar alertas, reconhecendo as armadilhas que nos afastam de Deus e tomando medidas para evitar cair nelas. Isso envolve examinar constantemente nossas ações, pensamentos e motivações à luz da Palavra de Deus e do Espírito Santo. A obediência a Deus também é fundamental para manter uma fé vibrante. Em João 14,15, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. A fé sem obediência é uma chama que rapidamente se apaga. Quando vivemos em obediência à vontade de Deus, mantemos nossa conexão com Ele e permitimos que Sua graça continue fluindo em nossas vidas. A obediência, por mais desafiadora que seja, nos mantém alinhados com o propósito de Deus e nos protege de cairmos na mornidão espiritual. Por último, devemos nos encher continuamente do Espírito Santo. Paulo nos ensina em Efésios 5,18 a não nos embriagarmos com vinho, mas a sermos cheios do Espírito. Esta é uma instrução clara de que precisamos constantemente buscar o enchimento do Espírito em nossas vidas. Não podemos confiar apenas nas experiências passadas. Precisamos de um reabastecimento constante. O Espírito Santo é o fogo que mantém nossa fé ardente. Ele nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver de maneira que glorifica a Deus. Manter-se firme e ardente na fé é um chamado contínuo para viver de maneira intencional diante de Deus, todos os dias. Não podemos ser passivos em nossa caminhada cristã. Precisamos buscar, com dedicação e perseverança, uma vida plena em Cristo, onde o fogo do Espírito arde constantemente em nossos corações, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus e a impactar o mundo ao nosso redor. Faça essa oração agora junto comigo, com o seu coração aberto, para reacender a chama do Espírito Santo dentro de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que sem Ti somos fracos e incapazes de manter o fogo da fé aceso em nossos corações. Mas sabemos que em Ti encontramos renovação, força e a chama que nos faz viver de maneira fervorosa. Por isso, hoje nos colocamos diante da Tua santa presença, pedindo com humildade que reacendas o fogo em nossas vidas e renoves em nós a paixão por Ti.
Pai, confessamos que muitas vezes permitimos que as distrações do mundo, as preocupações diárias e o pecado nos afastem da tua presença. Confessamos nossa mornidão espiritual e pedimos perdão por todas as vezes que não te buscamos com todo o nosso coração. Lava-nos, Senhor, purifica-nos e transforma-nos. Como Davi orou, também clamamos: cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Salmo 51:10. Espírito Santo, precisamos de ti. Precisamos do teu toque, da tua presença viva em nossas vidas. Vem sobre nós agora e enche-nos de novo. Enche-nos até transbordar, até que nossos corações estejam completamente inflamados pelo teu amor. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, guiando-nos, transformando-nos e nos capacitando a viver de maneira que glorifique o teu nome. Assim como em Atos 4:31, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra com ousadia, que também sejamos renovados para testemunhar do teu poder e da tua glória. Senhor, ajuda-nos a buscar a tua face diariamente, a não nos contentarmos com uma fé superficial ou rotineira. Dá-nos um novo vigor espiritual, uma nova fome e sede por ti. Queremos te conhecer mais profundamente. Queremos experimentar mais da tua graça, do teu amor e da tua verdade. Queimar por ti, Senhor, é o nosso desejo. Não queremos mais ser mornos. Não queremos mais viver uma vida sem paixão. Queremos arder como um fogo que nunca se apaga. Renova em nós a disciplina da oração, da leitura da tua palavra e da comunhão com os irmãos. Dá-nos força e coragem para resistir às tentações e para afastar de nossas vidas tudo o que nos impede de crescer espiritualmente. Abre nossos olhos para ver as áreas em que temos deixado o fogo se apagar e ajuda-nos a tomar as medidas necessárias para reacendê-lo. Senhor, queremos viver de maneira fervorosa. Queremos ser conhecidos como teus filhos, cheios do teu Espírito e comprometidos com o teu reino. Que nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua luz para aqueles ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos para impactar este mundo. Que a nossa fé ardente inspire outros a te buscarem com todo o coração. Pai, entregamos nossas vidas a ti mais uma vez. Faz de nós vasos de honra, cheios do teu poder e da tua graça. Que em tudo o que fizermos, teu nome seja exaltado e glorificado. Renovamos nosso compromisso de te servir com todo o nosso coração, alma e força. E sabemos que, pela tua graça, tu nos sustentarás e nos guiarás em cada passo do caminho. Oramos em nome de Jesus, aquele que é digno de todo louvor, honra e glória, aquele que nos deu a vida para que pudéssemos viver para ti. Amém.